Boa noite. Tá dando para me ouvir aí? Tá sim, mano. Mas tá bom o áudio? Porque tá no fone. Tá sim, tá dando tudo Tá bom? direitinho. Tá suave? Beleza. Boa noite, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. O meu horário é até quando? Beleza. 10h35. Então, pela primeira vez eu sou o primeiro do ciclo. Acho que eu participei de 4 ciclos e em todos eles eu fui o último. Aí dessa vez eu fui o primeiro. Queria compartilhar com vocês, pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de 2 Pedro, capítulo 3. É o, é o, é o texto que caiu para mim. A gente vai estar trabalhando em cima desse texto hoje. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 4 a 16. Então, como a leitura é um pouco extensa, a gente vai ler só o versículo 9. Aí, conforme eu for falando, a gente vai se situando na, em todo o capítulo, beleza? A minha versão é a versão é, Almeida atualizada, então vou fazer a leitura aqui do versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então, essa epístola de Pedro, né? Essa segunda epístola de Pedro, estava pesquisando um pouco sobre a história, né? Essa epístola foi escrita sob o reinado de Nero, né? E a história aponta para que essa epístola de Pedro ela tenha sido escrita em Roma, quando ele estava em Roma. E a gente sabe que nesse tempo era um tempo de terríveis perseguições, principalmente no reinado de Nero, que era muito cruel, muito tinha um ímpeto muito grande na perseguição aos cristãos. Então, nesse início do capítulo 3, Pedro ele deixa bem claro que o intuito dessa epístola é despertar a lembrança. Que lembrança é essa? O texto vai dizer que essa despertar a lembrança sobre aquilo que os profetas já predisseram lá no passado, de que surgiriam falsos mestres, né? Uma galera que queria escarnecer e atacar a igreja. Então ele começa fazendo ele começa querendo trazer essa dispersão, né? Esse despertamento a respeito do despertamento, não sei nem se existe. Ele quer trazer isso à mente da galera. Essas coisas que os profetas lá atrás já prediziam, né? Que existiriam esses falsos mestres. Então, nesse capítulo 3, eu vou dividir com vocês aqui que Pedro ele vai fazer 3 coisas muito importantes. E eu vou dividir esse capítulo nessas 3 coisas, que é do versículo 4 a 10, que ele vai contrariar a crença desses falsos mestres. Primeiramente, ele vai contrariar tudo aquilo que eles estavam dizendo. Segundo, ele vai nos alertar sobre o dia do Senhor.
ele vai nos alertar sobre o dia do Senhor. E em terceiro, ele vai dizer como nós devemos esperar o Senhor. Então, a gente vai dividir o capítulo nessas três coisas. Então, qual é a primeira coisa? Pedro, ele contraria a crença dos falsos mestres. Como a gente falou anteriormente, os falsos mestres, eles viriam para atacar, escarnecer a igreja. E muitos desses falsos mestres, erroneamente, eles concluíram que, por causa da aparente demora da volta de Cristo, ele nunca retornaria. Então, se a gente for ver, lá no Velho Testamento, na Bíblia inteira, existem mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que da primeira. Então, com essa referência sobre os profetas, que ele vai tratar aí, se vocês olharem, ele vai tratar no versículo 2, ele vai utilizar da morte dos profetas antigos para concluir que o ciclo de vida e morte ele vai permanecer para sempre. O mundo ele vai continuar nesse estado presente. E essa afirmação deles nega que Deus ele viria a intervir decisivamente para julgar os ímpios e recompensar os seus servos naquele grande dia. Então, essa afirmação dos falsos mestres, ele nega isso. De que Jesus, de que Deus, ele tem as rédeas da história. Só que ele vai contrariar isso de que forma? Ele vai opor isso quando ele vai de duas formas. Aí no texto a gente vai ver que ele vai citar a criação e o dilúvio como exemplo cruciais do envolvimento íntimo de Deus e da sua intervenção na história. Qual é o primeiro? Primeira coisa que ele cita, versículo 5. Ele vai falar sobre a criação, por qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Por qual... calma aí. Só um minuto. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu a água através da água pela palavra de Deus. Ou seja, Deus ele está diretamente ligado na criação. Ele é o Criador. Por meio dele se tem vida. Ou seja, ele está intimamente envolvido nisso. Como também ele está intimamente envolvido no julgamento. Que Pedro ele vai citar também como exemplo, no versículo 6, o dilúvio. Ele vai falar, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ou seja, Deus ele está intimamente envolvido na história, tanto na criação quanto no julgamento. Ou seja, pela palavra de Deus, ele criou, e pela palavra, por essa mesma palavra, ele irá trazer julgamento. O versículo 7 vai apontar isso. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, pela mesma palavra da criação, será a mesma palavra pela qual ele irá julgar, trazer juízo naquele grande dia. Então a gente vai concluir que pela mesma palavra ele cria, e pela mesma palavra ele julga. Só que agora, nos versículos 8 e 9, ele vai falar que a soberania, ele vai falar sobre a soberania de Deus sobre o tempo, quando ele vai dizer
que para Deus um dia é como 1000, é como 1000 anos. A gente tende, né, existem muitos numerólogos gospels hoje, né, que gostam de tratar dos números e fazem essa leitura de forma literal, o que eu acredito não ser a forma correta. Acredito eu que quando ele vai falar sobre isso, ele está querendo dizer, ele está falando sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Um dia para Deus é como 1000 anos, ou seja, é um dia para a gente, mas para Deus ele conta o tempo em outra dimensão, não é o mesmo, não é a mesma contagem nossa. A contagem de Deus não é a mesma que nossa. A gente não tem a capacidade de medir o tempo de Deus. É Ele quem controla o tempo, Ele é soberano sobre o tempo. Então, tanto que no versículo 9, ele vai falar sobre quando os nossos mestres, né, falam sobre a demora da vinda de Cristo, quando, na verdade, o Pedro ele vai dizer que essa aparente demora, pelo contrário, na verdade, é longanimidade conosco. Porque essa longanimidade de Deus é para que todos se arrependam, todos tenham a oportunidade de se arrepender. Ou seja, as rédeas da história, ela não sai da mão de Deus. Deus é quem tem as rédeas da história. E a gente vê isso sobre toda a história da igreja. Toda a história da igreja está repleta de momentos em que Deus ele demonstra a sua soberania e de que as rédeas da história nunca saíram da mão dele. Então, tudo está sobre o domínio de Deus, tudo está sobre as mãos de Deus. Ele tem as rédeas da história, ele tem o domínio, tudo pertence a ele. Então, essa aparente demora, na verdade, é longanimidade. Deus ele ama tanto que ele permite que esses dias, entre aspas, se prolonguem, né? Que muitos julgam ser demora, mas na verdade é o amor dele, permitindo que nós tenhamos a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados, para que a gente não seja julgado com a ira santa de Deus naquele grande dia. Então, Pedro nos traz essa crença que contraria a crença dos falsos mestres daquela época, que também é uma crença que a gente consegue ver muito hoje, quando a gente fala, sempre quando a gente fala sobre a volta de Cristo, sobre os sinais da volta de Cristo, muitas pessoas desdenham, muitas pessoas dizem, mas isso, sobre os sinais, né, isso sempre aconteceu. Sim, isso sempre aconteceu, mas as coisas, elas são... a Bíblia traz, né, essa analogia, né? São como as dores de parto. As dores de parto, como são? Elas vão aumentando. Então, essa aparente demora, na verdade, é Deus nos dando todos os dias uma oportunidade de nós nos arrependermos. Dito isso, agora a segunda parte do texto, Pedro agora ele vai nos alertar sobre o dia do Senhor. Lá no versículo 10, versículos 10 a 13, ele vai nos alertar sobre o dia do Senhor. E o que ele alerta para nós aí no texto? De que esse dia será um dia magnificamente, gloriosamente terrível. O que o texto diz aí? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo,
e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento em piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Cara, dá para imaginar esse dia? Dá para você, pelo menos, ter uma ideia do quão terrível e glorioso será esse dia? Os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu não consigo imaginar um dia tão terrível assim. Mas eu consigo imaginar um dia glorioso. O dia da vinda, da volta do nosso Deus, da volta de Jesus, da sua magnífica e gloriosa vinda, que para nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não se voltaram para o chamado irresistível de Deus, mas esses dias será terrível. Então, Pedro nos alerta sobre esse dia. E esse dia, o que ele diz? Esse dia, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer que ninguém vai estar esperando. Sabe? Vai ser um dia normal. Muitas pessoas serão pegas de surpresa. E se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver, se a gente não viveu uma vida, até esse momento, uma vida de arrependimento, se a gente não viveu uma vida de constante busca, se a gente viveu, como eu tenho ministrado a escola dominical, né? Falando sobre Tiago, sobre a carta de Tiago, né? Aqueles que viveram uma falsa religião, uma falsa fé, uma fé morta, uma fé meramente intelectual, para eles, esse grande dia será terrível. Então, Pedro ele nos alerta sobre o dia do Senhor. Ele nos alerta sobre esse dia que será magnificamente, gloriosamente terrível, aonde os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Irmãos, é um dia gloriosamente, é um dia glorioso, é um dia magnífico, mas também um dia terrível, aonde a ira santa de Deus virá sobre aqueles que não se voltaram para Ele, para aqueles que não viveram uma vida santa, uma vida reta. E o último, para a gente terminar, Pedro agora vai nos dizer como nós devemos esperar o Senhor. Como nós devemos esperar o Senhor. Ele vai nos dizer isso a partir do versículo 14 ao 16, para a gente terminar, que vai dizer: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, como o próprio Pedro citou no texto, e como o apóstolo Paulo nos falou lá em Efésios, que naquele grande dia, Jesus irá nos apresentar diante de Deus
como troféu da sua gloriosa graça, santos e irrepreensíveis. Então, ele diz aqui no texto que nós devemos estar empenhados em sermos achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, que nós devemos viver até que ele venha. Nós devemos viver uma vida santa, uma vida reta, irrepreensível, tendo por salvação a longanimidade de Deus, do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu. Paulo nos diz lá em Efésios que aquele grande dia ele nos apresentará como troféu da sua gloriosa graça diante de Deus, santos e irrepreensíveis. Então, nós devemos estar empenhados nisso. Como nós temos vivido hoje, tempos de oba-oba, sabe? Onde a gente não... a gente acha que tem tempo, né? A gente vive muitas pessoas vivem nessa doutrina dos falsos mestres, né? Tá demorando muito, sabe? Tem tempo, amanhã eu melhoro, amanhã eu faço. Mas nessa de deixa a vida me levar, que a gente não vai perceber quando o dia do Senhor vier como ladrão e a gente for pego de surpresa para esse dia magnificamente, gloriosamente terrível. A gente vai, talvez seja pego de surpresa. Então, como nós devemos esperar pelo Senhor, santos, retos, irrepreensíveis, sem mácula, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Então, que a gente possa entender isso, que a gente possa ter essa consciência de que o dia do Senhor, ele virá, e ele não tarda, como muitos dizem. Bruno, acho que o teu microfone está... beleza. Que nós possamos viver uma vida reta e santa, e que para que nós não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia, para que a ira santa de Deus não recaia sobre nós. E não está dentro do meu texto, mas para mim terminar, só uma advertência final que Pedro faz aqui no texto, está nos versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, como o apóstolo Paulo nos ensinou, não sejais levados por vento de doutrina. Paulo já nos exortou sobre isso, para que nós não decaiamos da nossa própria firmeza, mas que nós possamos a cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos uma vida reta, sem mácula, irrepreensível, para que naquele grande dia sejamos glorificados e passaremos por aquele grande dia com louvor e glória e moraremos juntos com ele na eternidade. Então, que a gente possa levar essa palavra conosco nessa noite, que nós possamos ter essa consciência que o dia do Senhor, como muitos dizem, não tarda, mas ele virá. E ele virá. E naquele grande dia, nós seremos julgados. E e que nós possamos estar vigilantes para que nós não decaiamos da nossa própria firmeza, para que a ira santa de Deus não recaia sobre nós naquele grande dia. Então, que nós possamos reter essa advertência de Pedro na sua carta sobre o dia do Senhor. Amém?